Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar um pouco sobre um assunto sério, né, que saiu aí nas redes, na mídia ontem, sobre a questão do Prêmio MEC, né, que o governo Lula implementou e, enfim, executou agora, né, saiu a primeira edição desse prêmio, que busca premiar as escolas pelos resultados nas provas, né, externas, nas avaliações externas, como o SAEB, né, e enfim, que termina sendo usado para o cálculo do IDEB, que basicamente restringe, né, a avaliação das escolas a uma prova e ao fluxo escolar, né, daquele ano. Então, o que eu gostaria de falar rapidamente aqui com vocês é sobre os efeitos que essa política, que agora foi, né, sacramentada aí a nível federal pelo governo Lula, tem no restante do sistema, né? Qual o efeito que isso tem em todo o sistema, na verdade, de ensino e aprendizado, no sistema escolar, no sistema de educação do nosso país. O que a gente tem como efeito imediato, e aí que eu considero assim mais grave, é a própria saúde mental de estudantes, professores e profissionais da educação no geral, que é afetada, porque o que acontece é que todas as pessoas que trabalham enfim, na rede, né, de educação, elas terminam sendo vistas e sendo avaliadas do ponto de vista de números, né, de estatísticas, que são extremamente redutoras, que são extremamente imprecisas na sua maneira de avaliar as condições de aprendizado, as condições de ensino nas escolas. E isso faz com que haja um efeito em cadeia que sai lá agora do MEC, né, que enfim, oficializou essa política com a implantação desse prêmio, que já existia em outras esferas, né, em esfera municipal e na esfera estadual também já existia esse prêmio, esse tipo de prêmio. E isso faz com que haja um efeito em cascata, né, ou seja, tudo na escola, tudo no sistema de educação passa a funcionar tendo em vista as metas e os objetivos traçados para esse tipo de avaliação, né? Para avaliação que se reduz a uma prova. Então, aquilo que, se a gente olhar para trás lá nos anos 60, 70, 80, já existia em menor escala, no sentido de, enfim, até hoje, né? Isso é uma herança que a gente tem do sistema escolar, que até hoje as pessoas olham para o aluno a partir da nota. Isso agora foi potencializado ao máximo, porque o professor é olhado a partir de uma nota, o gestor é olhado a partir de uma nota, a escola é olhada a partir de uma nota, o estado ou a cidade são olhados a partir de uma nota e são premiados, né? As pessoas e os estados e municípios agora vão ser premiados a partir de uma nota, ou seja, há uma incitação a uma competição desenfreada, há uma incitação ao ranqueamento e à comparação que vai ter efeitos devastadores, já tem efeitos devastadores sobre a saúde mental, né, e as relações humanas que acontecem nesses espaços, porque as pessoas vão passar a se olhar apenas como números que estão, enfim, dando um valor, né, positivo àquele espaço, ou como números que estão trazendo um valor negativo para aquele espaço, e as relações humanas e a construção coletiva de algum tipo de mudança ou do trabalho a partir de outros indicadores que afetam de maneira determinante o ambiente escolar vão ser ignorados, né? Esses outros aspectos são completamente ignorados, aspectos que levam em consideração os efeitos, né, do racismo, os efeitos da desigualdade social, os efeitos da falta de estrutura na escola, os efeitos da falta de equipamentos públicos. Todos esses efeitos eles vão ser desconsiderados, né? Os efeitos, por exemplo, do machismo, né? Da violência de gênero. Todos esses efeitos vão ser desconsiderados, sempre foram desconsiderados, mas agora eles estão legitimados por uma política federal também, por uma premiação federal, e enfim, que premia, né,
aquelas escolas que se destacam ignorando completamente todos esses fatores determinantes que afetam a realidade de professores, estudantes, gestores e escolas Brasil afora. Mas eu não queria ficar só nesse aspecto, eu queria também trazer uma espécie de alternativa, né? Que não é uma alternativa, enfim, não é uma solução mágica, né? Mas é um trabalho que a gente precisa fazer diante dessa estruturação do sistema na qual a gente está inserido, né? A gente precisa se pautar por um olhar, por uma perspectiva, por um ponto de vista que desconstrói isso, não necessariamente e nesse momento fora de nós, mas principalmente em nós, né? Naquilo que a gente faz no nosso dia a dia, naquilo que a gente constrói no nosso dia a dia na escola. Então esses comportamentos que fogem a essa preparação, a esse treinamento para essa prova, ou comportamentos que eu digo, ou visão de mundo, ou práticas pedagógicas, ou formas de ocupar o espaço da escola e o tempo escolar, todas essas maneiras que divergem desse modelo padrão, né, que foi imposto de cima para baixo, de modo centralizado, essas práticas são excluídas, são recriminadas, são perseguidas, são bloqueadas, né, são banidas da escola. Então, ao mesmo tempo que essa padronização, há um bloqueio, uma caça mesmo assim às bruxas, no sentido de proibir qualquer tipo de experimentação pedagógica, qualquer tipo de prática pedagógica que escape ao modelo hegemônico, que é a transmissão de conteúdo através de aulas expositivas. Já que são tantos conteúdos, é cobrado do professor que esses conteúdos sejam expostos, né, num ritmo frenético, para que os estudantes se virem ali para ter acesso e aprender, que na verdade há, no máximo, quando o aluno quer uma memorização, e essa aprendizagem não tem qualquer tipo de significado para esses estudantes, logo ela não vai seguir com o estudante quando ele deixar a escola. O que vai acontecer na verdade, e o que está acontecendo com esse tipo de avaliação, é fazer com que o estudante, fazer com que essa avaliação, na verdade, ela verifique se o estudante compreendeu as ordens que o professor está dando ali em sala de aula, as ordens que o sistema, na sua maneira de estruturar a sala de aula e a relação entre professor e estudante, que é uma relação extremamente autoritária e hierárquica, se essas ordens que são passadas pelo professor na forma de conteúdos, elas estão sendo compreendidas pelos estudantes. Então não há nenhum tipo de preocupação com realmente haver uma aprendizagem significativa, a construção de uma visão crítica sobre a realidade. Não, nada disso é importante, porque nada disso acontece nesse modelo, dentro desse modelo que foi imposto de avaliação por provas externas, que termina reproduzindo, inclusive, como a gente sabe, simulados cada vez mais repetitivos, no sentido de, cada vez mais numerosos, aliás, no sentido de haver uma repetição da prática de aplicação de prova, com a ilusão de que a repetição, né, quanto maior o número de provas realizadas pelos estudantes, maior será a preparação que está sendo realizada ali naquele espaço escolar. Então, todos esses efeitos, né, que o sistema vem causando, tanto no sentido das práticas pedagógicas, quanto no sentido da relação do estudante e do professor com os conteúdos, né, com a tradição cultural que foi construída, cultural e científica, né, e popular, essa relação se torne meramente objeto de memorização e de um teste para ver se você é capaz para ver se os alunos são capazes de obedecer, né, de introjetar essas ordens e serem testados na sua capacidade de obediência, né, na sua capacidade de submissão a esse modelo. Então, quando a gente pensa na resistência a essa estruturação, né, que está posta hoje na nossa conjuntura, a gente tem que pensar
na primeira resistência que deve acontecer dentro de nós, na nossa própria maneira de pensar, na nossa própria maneira de agir, na nossa própria maneira de sentir e na nossa própria maneira de nos relacionarmos nesse espaço escolar. Por quê? Porque, como eu falei, há um estabelecimento de uma espécie de moral que vai determinar aquilo que é positivo e aquilo que é negativo, aquilo que é bom e aquilo que não é bom dentro desse ambiente. Então, se nós em algum momento introjetamos essa moral, nós adoecemos. Por quê? Porque esse trabalho que a gente faz na escola, ele perde o sentido, né, dentro dessa lógica que o sistema está impondo. E se ele perde o sentido, a gente começa a adoecer porque a nossa potencialidade ela começa a definhar, né, se a gente está fazendo apenas um trabalho mecânico ali dentro, sabendo que aquele trabalho não está realmente produzindo uma educação emancipadora, né, com os estudantes. Então, vai surgir essa necessidade de crítica ao sistema e vai surgir essa necessidade de experimentação de outras práticas, de outros modos de atuar. Só que o que acontece? Quando isso surge, geralmente isso é bloqueado antes mesmo de ser colocado em prática, porque no nosso modo de pensar, a gente está sempre se comparando com esse modelo que foi imposto e, de certa forma, nos culpabilizando, né, pela situação que está acontecendo, ou culpabilizando o sistema, e nesse processo de encontrar um culpado ou de apontar um culpado, a gente acaba também aumentando ou potencializando o medo que a gente sente de experimentar, de ir contra, né, esse sistema. Que o ir contra e o se contrapor não é gritar contra o sistema, nem dizer que a gente é contra, nem expressar isso. Porque isso vai causar uma perseguição, isso vai causar um mal-estar ainda maior em relação à nossa situação ali dentro do sistema, né? Mas essa desconstrução ela precisa passar pela liberação dessa energia que a gente gasta, se preocupando com as possíveis represálias que a gente vai sofrer, para que essa energia seja liberada para o nosso uso criativo, nosso uso libertário dessa energia que a gente tem, dessa imaginação criativa que a gente tem. Então, a gente precisa se aliar, né, tanto a nível de estudo com educadores e experiências pedagógicas que experimentaram outras maneiras de ser escola, de intervir na escola, de estar na escola, mas a gente também precisa se envolver, né, e aí construir redes com outros educadores que estão espalhados pela própria escola, por outras escolas da nossa cidade, do estado, do nosso país ou até de fora do país, para que a gente tenha essa força de perceber que nós não estamos deixando de cumprir o nosso papel enquanto educadores, porque é essa a sensação que o sistema quer nos transmitir quando a gente se nega a atuar em acordo com esse poder, né, autoritário, totalitário enfim, de organizar a escola, né? Então a gente precisa se fortalecer tanto no sentido de construir essas alianças, quanto no sentido de liberar essa energia que está sendo gasta com uma revolta muitas vezes ineficaz, né, no sentido de reclamação, né, de se tornar uma pessoa que está ali sempre ressentida com o sistema, mas que nada faz em relação a esse ressentimento, porque ele fica simplesmente acumulado na reclamação, a nossa energia se acumula nessa reclamação e ela não é libertada, ela não é liberada, aliás, para exercer o seu poder criativo, né, a sua potência criativa junto aos estudantes, né, construindo maneiras diferentes de estar ali em sala de aula, de se relacionar com os estudantes, de construir projetos com os estudantes, de tornar os estudantes protagonistas de um processo educativo que potencialize tanto eles quanto a comunidade na qual eles estão inseridos. Então, é preciso a gente resgatar essas nossas potencialidades, nossos interesses, né? Para que a gente possa utilizá-los a favor desse modo de
modo distinto de estar na sala de aula, que não é um modo conivente com a maneira como o sistema tem nos colocado, né? Que é uma maneira autoritária, uma maneira hierárquica e uma maneira padronizada, né? De agir, de sentir, de pensar e de se relacionar em sala de aula. Então, a reflexão que eu gostaria de trazer era essa, né? Que a gente comece a se aliar, seja enfim, teorias, com experimentações, com pessoas, com outras práticas que já foram desenvolvidas e criar a nossa maneira de estar no sistema, mas para mudar o sistema, né? Para, enfim, desbloquear esse potencial que todos nós temos e que ele fica refém, né, de um processo de culpabilização, né, seja externa em relação a nós ou nossa em relação ao sistema, que paralisa a nossa energia ali naquele campo da crítica pela crítica, né, e realmente fazer da crítica uma prática, né, como até Paulo Freire dizia, né, construir a nossa praxis, né, para que essa energia ela flua de alguma maneira. Então, acredito que a mudança ela vai ganhar corpo e ela vai vai tomar forma coletivamente se nós começarmos esse processo em nós, né? Na nossa maneira de pensar, de agir, de sentir, de se relacionar no ambiente escolar, né? E lembrando sempre que a gente não está aqui para gritar contra o sistema e apontar, né, o sistema como o culpado no nosso processo cotidiano, porque isso pode se tornar justamente enfim, uma arma que vão usar contra nós. Então a gente precisa aprender a ser imperceptível, né? A conseguir caminhar pelo sistema sem ser visto, sem ser percebido como inimigo do sistema. A gente precisa aprender a encontrar essas brechas, né, para agir e ao mesmo tempo sabotar, né, o sistema. Então é preciso ter esse cuidado, essa prudência para na hora de agir a gente não se tornar um alvo, né? Acredito que era isso que eu gostaria de trazer aos poucos a gente vai conversando mais sobre esse processo. E são muitas nuances que a gente precisa investigar para ir construindo a nossa prática sem adoecer, né, que é o mais importante. É isso, obrigado.